Esse é o segredo bizarro que One Piece pode estar tentando te contar e você não percebeu nas entrelinhas. O plano cruel e maligno de Mu pode estar em ação já e a gente não conseguiu enxergar esses pequenos detalhes. Se você quer saber qual que é esse plano e qual é essa teoria, acompanhe o vídeo aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo também o que você espera de One Piece daqui para o futuro. Quais são os seus planos, suas teorias? Sem mais delongas, vamos para a teoria. Lá atrás no One Piece, a gente tem uma citação do clã dos T. Os T são inimigos naturais dos deuses. Mas que deuses são esses? Os Tenryubitos, né? Muito tempo depois, nós temos Imu fazendo uma referência a essa citação, nos dando o motivo porque eles são odiados pelos Tenryubitos. O clã D foi o clã que se opôs diretamente aos 20 reinos que criaram o governo mundial. Então, guarda bem essa informação porque ela vai ser importante mais para frente. No capítulo 1158, Fingerland Garden, jovem, se encontra com os Goroseis e traz uma notícia extraordinária para os sábios. Ele diz que tem algo que vai deixar até mesmo o mestre Mu perplexo. Ele encontrou um país com recursos inestimáveis. No capítulo 1159, descobrimos que God Valley é o local de nascimento de Rocks de Shebeck. E também descobrimos que a informação que Garden trazia sobre esses tais recursos era que o clã Dave do pirata lendário Davy Jones ainda permanecia vivo e a sua linhagem era a mesma de Rocks de Shebeck e Marshall de Teach, ou melhor, David de Shebeck e David de Teach. Mas e o que tem de macabro nisso? É o que você deve estar se perguntando nesse exato momento. Bom, eu não vou enrolar para dizer qual que é o ponto principal da teoria. Talvez Imu esteja usando o clã D como munição ou combustível para a arma Uranus. Exatamente o que você ouviu. Talvez como sacrifício ou escravos. Provavelmente tem um preço alto ao usar esse clã para ativar a arma. Talvez seja a morte. Acho que você entendeu quais são os recursos que o Garden encontrou naquela ilha. Não eram materiais, não eram tesouros, não eram pedras preciosas, eram vidas. Sim, é um pouco cruel, é um pouco macabro, eu não sei como Oda mostraria isso, mas ele já tocou em assuntos muito delicados de outras formas, mas não deixam de ser extremamente fortes. Agora vamos a alguns fatos que podem trazer essa teoria um pouco mais para lucidez. O primeiro ponto é a palavra que o Garland usa para dizer que ele achou em God Valley: recursos. Ele não usa materiais, ele não usa tesouros, pedras preciosas, ele usa exatamente recursos. Mas que tipo de recursos alguém que tem o mundo na mão gostaria de encontrar? É muito difícil a gente pensar nisso, a não ser alguma coisa que imaginava-se que tinha sido totalmente extinto há 800 anos e não foi. Um segundo ponto que a gente pode levar em consideração aqui são as semelhanças e paralelos que o Oda adora usar. E no caso aqui, as semelhanças entre as armas ancestrais. Nós temos Poseidon, Uranus e Pluton. Todas as três armas correlacionadas a ilhas e reinos que não são filiados ao governo mundial. Poseidon está na Ilha dos Homens-Peixes, que não é filiada ao governo mundial. Pluton está em Wano, uma ilha que não é filiada ao governo mundial. E por fim, teríamos Uranus em God Valley, né? Ou relacionada a God Valley, que também não é filiada ao governo mundial. Tá, mas só isso? Não. Calma que eu vou te explicar ainda outras semelhanças. Todos nós teorizamos que Uranus seja uma arma voadora, né? Porque temos Poseidon, uma arma subaquática que fica embaixo da água, né? No mar. Temos Pluton, que é um navio de guerra que fica no nível do mar. E teremos Uranus, que é uma arma que voa, né? Nós já vimos ela disparando em Lulúzia. E o próprio Vegapunk diz que aquilo ali era o poder de uma arma ancestral. Então, só sobraria Uranus.
E aí é que vem o pulo do gato. Davy Jones, no folclore marítimo, tem em sua posse o navio mais infame de todos os mares, o holandês Voador. Isso mesmo, a ligação de Davy Jones ou Davy D. Jones, o pirata lendário de One Piece, pode ser que Uranus, a arma voadora, estava em sua posse, provavelmente sendo o seu navio ou o seu transporte, porque a gente já viu transportes diversos nesse anime, nesse mangá. E alguns são o castelo da Germa, que anda sobre o mar. Enfim, Uranus poderia ser ali a embarcação de Davy Jones. Vamos ao segundo ponto de semelhança. Poseidon é uma arma genética. Só pode ser encontrada, só pode ser controlada pela princesa da família real da Ilha dos Homens Peixes. Ou seja, se seguimos o mesmo padrão, as outras duas armas também seriam armas genéticas. Uranus sendo uma arma genética de Davy Jones ou do clã D, né? No caso o verdadeiro clã D, né? E você deve estar perguntando, tá, mas Plutão não tem nada. Não tinha nada, né? Por que os gigantes construtores navais de Galeila foram congelados? Bem atenção, eles são gigantes construtores navais, ou seja, eles constroem navios. E Plutão é um super e enorme navio de guerra. Muito provavelmente também teremos algum tipo de ligação genética com Plutão. E essa ligação seria os gigantes ancestrais. E Mu conseguiu derrotar Davy Jones e o amaldiçoou para o resto da sua vida, né? Ou da sua morte. No caso, a maldição em si não era a maldição literal, era figurativa, né? Ele amaldiçoou sua família e seus descendentes, ou seja, sendo caçados e caçados e caçados. E aí está tomando corpo a teoria. Nós temos Uranus sendo uma arma genética do clã D, não uma arma genética, uma arma que só pode ser controlada por genética do clã D, e que o Imu arrumou alguma forma não convencional de usar essa arma, seja com algum escravo que esteja ali utilizando a arma sobre comando de Mu, ou até mesmo com sacrifícios, levando em consideração que a gente já viu coisas horríveis em One Piece, né? Como o próprio Mora furtando corpos, fazendo eles voltarem à vida, né? Bom, estou voltando aqui em outro dia para terminar a primeira parte desse vídeo, porque na primeira parte deu dados corrompidos ali, eu não sei, não entendi muito bem o que aconteceu, na verdade. Então eu perdi o arquivo, mas estou voltando aqui para terminar a teoria. Para fechar aqui os pontos, um ponto que é muito importante é a parte que o Doflamingo ele fala sobre o tesouro de Marijoiza, né? Ou Merjoiza. O Doflamingo fala com todas as palavras: o tesouro tem uma vida útil curta, ele apodrece muito rápido. Então assim, se a gente está imaginando que o clã Davy, né? Não o clã D, o clã Davy especificamente consegue ali, né? De alguma forma o Imu utilizar o corpo deles, né? Como combustível, munição, alguma coisa relacionada a Uranus, né? Faria sentido ali ele apodrecer, né? Bom, eu acho que esses são os pontos principais da teoria, mas agora a gente tem algumas pontas soltas para fechar, né? Por exemplo, se a gente seguir nessa teoria de que Imu já tinha Uranus em sua posse, faz sentido o porquê o Shebek, né, invadiu o Castelo Pangeia lá na Sala das Flores. Foi meio que um acidente ele ter encontrado Imu, porque ele estava procurando a arma ancestral, não necessariamente Imu. Tanto porque se ele quisesse só matar Imu, ele poderia ter atacado ele ali mesmo, mas ele não fez. Ele fala que vai voltar, porque ele queria encontrar a arma. Eu acho que ele imagina que o único jeito de conseguir manter o poder seja com a arma. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é a necessidade dos gigantes, principalmente do Harald, o plano do Shebeck. Não é só força, porque a gente viu que ele tinha muita força. Não só o Shebeck, como a sua tripulação. Provavelmente aqueles 5 primeiros que chegaram em Elbaf conseguiriam destruir tudo ali praticamente. Tendo o Shebeck, o Chique, Barba Branca. Então provavelmente essa primeira trupe e várias outras vezes que eles vão até Elbaf, eles poderiam destruir Elbaf. Eu não acho que o Shebeck precisava do Harald apenas por força física. Provavelmente ele sabia também sobre a ligação genética de gigantes ancestrais com a arma Pluton. Se o Shebeck conseguisse trazer o Harald para o seu lado, ele conseguiria controlar 2 das 3 armas ancestrais. Porque naquela época ainda não existia, né? Não tinha a Princesa Sereia. Possivelmente o Shebeck também tinha conhecimento. Então já conseguimos conectar esses 2 pontos que hoje são meio que pontas soltas, né? Por que ele precisava tanto do Harald? Qualquer gigante não servia? Provavelmente não, porque tem que ser da descendência, né, dos gigantes ancestrais. E o Harald ali praticamente era o último, junto com o Loki, né? Se lembra que lá atrás, né, lá atrás nesse vídeo, eu disse que o motivo, né, aquela frase que Mu diz, né, que o clã D foi o primeiro, foi um clã que se opôs diretamente ao governo mundial, faz muita referência a isso que eu estou dizendo agora, né? O David Jones, ele tinha a posse da arma ancestral, e a gente sabe que o reino antigo tinha as armas ancestrais para lutar contra o governo mundial. Então, se a gente traçar, né, essa fala do Imu com o que a gente sabe hoje em dia, fica fácil fazer essa conexão. O David Jones muito provavelmente fazia parte do sistema de governo daquele reino antigo, que eu imagino que não seja como os reinos de One Piece funcionam, com reis, né? Não são democracias, né? Eu esqueci agora o nome, eu vou colocar aí na tela, mas é um regimento que tem um reino, né? Tem um rei e ele manda em tudo, ele é júri, juiz, enfim. E eu acho que o sistema do reino antigo seja um pouco diferente, ou seja, talvez mais parecido com as democracias que a gente tem hoje em dia, né? E eu acho que o reino antigo, por ser um reino muito grande, ser tudo muito futurista, né? A gente vê as armas ancestrais, são praticamente coisas do futuro, os robôs gigantes, o Emmet. Então eu imagino que o reino antigo era mais atual do que o próprio governo mundial. O David Jones, na época, ele devia ser um dos poderes desse reino antigo. Imagina que o reino antigo fosse governado por 3 famílias, né? Não só por uma. Fosse um reino gigante que 3 famílias, elas decidem as coisas, como vão funcionar, em votação. E talvez não seja simplesmente o David Jones ou quem fosse o rei daquele reino, ele não decidiria tudo sozinho. Ele estaria ali votando uma democracia com outras 2 pessoas. Talvez até o próprio Joey Boy fizesse parte desse reino antigo, né? Onde as pessoas tinham liberdade para dizer o que elas pensam e elas seriam representadas por pessoas acima, né? Joey Boy, David Jones. Então eu acho que faz sentido e estaria muito mais um tema político, né? Como o One Piece gosta, para essa parte final que a gente está tendo. E tem alguns pontos também que a gente traz, que a gente relaciona agora, que é, por exemplo, o Shebeck não foi dito o sonho dele. Provavelmente governar o mundo, que nem ele diz, não é o sonho dele, é o meio para o sonho dele. Tudo que ele faz ali, tudo o que ele exala, tudo que ele mostra pra gente é que ele quer ser livre, ele quer libertar as pessoas, ele, como eu falei, ele tem esse espírito revolucionário nele, inspirando as pessoas. Por mais que ele tenha ganhado as pessoas no Dave Back Fight, que também tem uma outra teoria que eu vou fazer um vídeo até, e se você quer saber, já deixa aqui nos comentários, que o Dave Back Fight não foi criado pelo David Jones. Assim como o Luffy. O Luffy quer ser rei dos piratas porque ele vê um meio para transformar o sonho dele em realidade, sendo o rei dos piratas. Mas o sonho dele não é ser o rei dos piratas. A mesma coisa o Shebeck. A gente não sabe qual que é o sonho dele. A gente sabe que o objetivo dele é governar o mundo. E talvez o objetivo dele seja destruir toda a headline e unir todo mundo e deixar todo mundo livre e fazer o que quiser. Sabe? E é cambada, que nem ele fala, né? Bora cambada. Cada um faz o que quiser,
mas a gente tem que se respeitar e ter essa humildade e honra pro Shebeck. Até o Barba Negra a gente teria um plus para ele, né? Um motivo, porque não combina, né, com tudo que a gente viu do Barba Negra ali. Ele querer ser rei dos piratas combina muito mais, né? Combinava muito mais ele só querer dominar o mundo, ele ser a pessoa que governa tudo e todos. Mas talvez ele tenha um motivo também por trás de querer dominar o mundo. Assim como o Shebeck foi na Sala das Flores procurar Uranus e se encontrou Imu, talvez o Barba Negra queira invadir o castelo para resgatar o seu pai. Como eu disse, pode ser a pessoa que está sendo usada para fazer os disparos, né? Muito provavelmente. Então a gente consegue ter várias pontas soltas amarradas nessa teoria, né? Hoje a gente não tem tantas respostas, mas no futuro, talvez alguma das coisas que eu disse aqui comecem a fazer sentido, né? Eu colocaria minha mão no fogo por os gigantes de Galeila ter ligação com Plutão. E eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que todos os pontos que eu queria tocar foram falados aqui. Não sei se fez sentido, né? Porque a gente foi um pouco longe, né? Com teoria de sacrifício e munição humana. Mas o One Piece já teve pontos bem dramáticos, né? A gente está vivendo agora em God Valley uma caçada humana, né? Pessoas caçando pessoas abertamente. Então eu acho que é um assunto até pior do que o sacrifício, né? Porque, como eu já disse, sacrifício já foi tocado em outras vezes, né? Em Skype, ali em Jaya, os sacrifícios para os deuses, enfim. É um assunto difícil, mas eu acho que o Oda consegue sim lidar. Se você acha que eu viajei muito, deixa aqui nos comentários. Se você acha que eu também tô certo, ou se tem alguma coisa que faz sentido, deixa aqui também nos comentários. Não se esquece de curtir e compartilhar, porque é muito importante. Ajuda eu a trazer mais teorias, que eu tenho bastante, algumas muito loucas, algumas mais simples, tenho curiosidades também, e eu vou trazer tudo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Falou!